Olá, você aí de casa, do trabalho, estamos todos juntos mais uma vez pelo canal 26 UHF, TV Indaiá levando até você o Papo Livre que está no ar, e agora comigo aqui o professor e escritor Robson Panayago, que vai conversar com a gente sobre gestão e também o livro que ele lançou ontem, Ética no Dia a Dia. Professor, obrigado pela participação no nosso programa, seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre o livro que foi lançado esta semana passada, Ética no Dia a Dia. Do que se trata o livro? Bom, esse livro ele foi escrito por 5 CEOs, 5 presidentes de empresa, e ele fala exatamente sobre a ética empresarial. Mas a gente pode também transformar isso numa ética para todas as pessoas, porque hoje a ética é um assunto fundamental na sociedade brasileira e mundial. Então, eu acho que é um livro bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E ética é uma coisa muito interessante, porque as pessoas perguntam o que é ética? E aí, o que é ética? A ética é uma coisa muito fácil. A ética é fazer as coisas corretas, as coisas certas, as coisas verdadeiras. Não existe meia ética, não existe meia grávida. Ou você é ou você não é. Você pode fazer muita coisa certa o tempo todo, mas você também pode errar. Agora, o errado é errado o tempo todo. Então a ética veio para nos balizar e mostrar efetivamente aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom. Eu costumo dizer que ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Quer dizer, porque quando está todo mundo olhando ali, está televisão, agora quando ninguém está olhando eu faço tudo aquilo que eu digo que não faço. Quer dizer, ética é bem isso, é aquilo que eu faço quando ninguém está olhando. É uma coisa bem complicada. Professor, você é de Goiás, Jataí. Como é que você chegou aqui em São Paulo? Bom, eu cheguei primeiro em Belo Horizonte, que eu vim para estudar aos 14 anos. E de Belo Horizonte eu vim até São Paulo, onde eu fui continuar os meus estudos e vim por trabalho. Eu saí de Belo Horizonte para São Paulo para trabalhar, porque naquela época o Brasil estava em recessão. Aliás, eu acho que os jovens de hoje não estão preparados se vier uma recessão e a gente pode ter isso momentaneamente. Eu acredito que é uma questão de tempo. Exatamente. E os jovens de hoje não estão preparados para isso. Já vem algum tempo que eu tenho comentado isso para os meus alunos. Eu sou coordenador da Faculdade Max Planck, do curso de Administração. E eu acho que o momento agora de crise é perigoso porque as pessoas não estão preparadas, os jovens. As pessoas mais antigas, que era o meu caso, quando eu fui para São Paulo, eu fui para trabalhar especificamente. Até larguei a faculdade depois que eu me graduei. Hoje a situação está bem complicada. Se a gente parar para analisar, o país hoje, ele vive um momento incerto, né? Nós estamos vendo aí a bolsa subir, a bolsa descer, o dólar subir, o dólar descer, e a Selic subiu de novo. Quer dizer, está meio complicado, o cenário está meio nebuloso. Tenho convivido com vários empresários e eles também estavam, assim, vamos dizer assim, com algum alento, dependendo do resultado das eleições. Ontem cruzei com algum deles e eles estão sem nenhuma perspectiva. Já falam em demitir e começar a demitir já. Como é que você está avaliando esse quadro no mercado? Não acho que nem falam. Tem uma empresa multinacional que eu conheço, muito famosa e muito conhecida, inclusive por manter os seus funcionários por um bom tempo, que em Curitiba acabou de demitir 900 pessoas e colocar 3 mil funcionários em férias coletivas. Eu acho e tenho convicção que o momento é delicado, e eu até escrevi no Facebook, que eu estou vendo esses ânimos acirrados, a seguinte coisa: que a presidente precisa escolher um excelente ministro da Fazenda, precisa começar a trabalhar seriamente e fazer o Brasil crescer, porque isso é muito perigoso, porque essa geração não estando acostumada com isso. E o outro lado, que é essas bolsas famílias, etc., que eu não sou contra. Eu acho que você tem que dar comida, alimentação para as pessoas, mas também tem que dar trabalho. Essas pessoas têm que sair dessa pobreza, porque a pobreza também é um lado mental. Eu conheço muita gente que está acostumada com isso. E agora, como é que nós fazemos isso com esses jovens que você está dizendo aí, que estão estudando, graduando, vão chegar lá e não vão ter o que fazer? Eu queria te contemplar e até ajudar esse teu raciocínio indo para a Alemanha. Eu trabalhei em 2 multinacionais alemãs e na Alemanha funciona o que a gente chama de sistema dual de ensino. O que é o sistema dual? O aluno de manhã vai para a escola, aprende a teoria e no período da tarde ele vai para a empresa e pratica aquela teoria que ele aprendeu. Então veja bem, você já conhece o aluno desde o início do curso e ao longo do curso depois ele já sai empregado. E é por isso que na Alemanha não existe subemprego nem pessoas desempregadas. Eu vou mais além. Na Alemanha, quando você fica desempregado, que nem aqui no Brasil, você tem direito a um salário. Mas o salário, ele não é te dado gratuitamente. O governo te dá o salário e fala assim: escuta, quantas empresas você passou esse mês? Por que você não aceitou esses empregos que for a vaga tal?
Eu quero saber tudo, porque eu estou te pagando, eu quero te acompanhar e saber se você efetivamente está cumprindo com aquilo que nós combinamos. Eu acho que isso é um programa sério, que tem começo, que tem meio, que tem fim e que tem acompanhamento. O problema do Bolsa Família ou de qualquer outro programa social aqui no Brasil é que eles não têm acompanhamento e nem saída, a porta de saída que você comentou. Porque tem entrada, mas não tem saída. Tem entrada, uma coisa muito saída. comum, eu trabalhei até um tempo atrás aí na construção civil e nós tínhamos sérios problemas porque é o seguinte, o sujeito se demitia ou provocava uma demissão da outra empresa, queria vir trabalhar na empresa que nós estávamos lá, nos 4, 5 primeiros meses, sem registro para poder ganhar o auxílio-desemprego. Continuar ganhando, exatamente. Em que pese, em alguns momentos, você aceitar, porque a escassez de mão de obra é grande, era muito grande no período, você aceitava, ele ficava 6 meses ali com você, o tempo suficiente dele provocar um novo cisma, ou sair e ficar de novo mais 6 meses. Quer dizer, esse jogo, e era muito engraçado, porque ele saía daquilo e voltava para aquela mesma empresa. Por quê? Porque tinha escassez de mão de obra, nós chegamos a ter que buscar gente no norte de Minas para vir trabalhar, porque não tinha mão de obra disponível no mercado, e começou a ficar muito caro. Então você percebe que esses programas, eles acabam dando brecha para os oportunistas de plantão. Perfeitamente. E aí é uma loucura. O dinheiro vai pelo ralo e as pessoas não se qualificam, as pessoas não têm essa ambição de progredir na vida. Se está vindo de bem... Porque a ambição é uma coisa saudável. Quando eu lancei o livro agora, eu falei, a gente precisa de ter ambição, mas não é ganância. Tem uma linha tênue, diferença aí, exatamente diferença. Em cima disso. E eu acho que o brasileiro está se auto-enganando nesse sentido, quando ele pede demissão, mas na verdade essa demissão não é efetiva, só para ele pegar o fundo de garantia, você sabe disso. Então isso tem que ter controle, cara. Isso é um ralo de coisas que estão saindo o tempo todo e que não se controla. A partir do momento que você controla isso, você vai ter mais dinheiro para aplicar em melhorias, programas sociais, desenvolvimento, treinamento, porque para mim o grande segredo do sucesso está aqui na minha mão. Trabalho, 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 educação, educação. Não existe receita fácil. Uma outra coisa que eu vejo falar muito é que os últimos 12 anos se criou muita universidade pública. É verdade, nós tivemos muitas faculdades, muitas universidades públicas. Agora eu pergunto, com a economia bagunçada, como é que você dá emprego para esse povo? Esse é o grande problema, porque se você está num momento crucial que você precisa de ter um crescimento para ocupar essas pessoas, quando a nossa presidenta foi para a televisão e disse que não existe desemprego, ela está correta no que ela falou, mas ela não falou o complemento. Não é que as pessoas estão empregadas, o problema é que está diminuindo o número de pessoas procurando emprego. E isso porque nós já chegamos no bônus demográfico. O Brasil também está seguindo a tendência mundial, que é o decréscimo populacional. Isso é um assunto muito sério. E o decréscimo populacional significa que nós também, como o Japão hoje a população do Japão envelheceu e ao mesmo tempo não repõe, a população está diminuindo. E isso daqui a pouco vai acontecer no Brasil. Então nós temos que ter muito cuidado, e isso é uma preocupação minha, de olhar mais para os velhos no Brasil, porque os velhos são muito desprezados no nosso dia. Dia nós também seremos velhos. Nós já estamos lá, né? Nós já estamos muito próximo disso. Como diz um amigo meu, eu tenho muito mais passado do que futuro. É isso aí. Então eu acredito muito que nós precisamos de preocupar também de olhar esse lado da gerontologia, de olhar para as pessoas mais experientes, mais sábias. E hoje a gente está trabalhando mais tempo, né? Nós temos que cuidar desse lado também social. Então, eu acho que o Brasil está passando por esse momento, então não é que o emprego está estabilizado, é que tem menos pessoas procurando emprego. E, na verdade, os aposentados entram nessa faixa. Perfeitamente. Estou entrevistando aqui o professor Robson Paniaggo, ele que é coordenador do curso de administração aqui da Max Plan, e também ele é tutor da FGV Online. Eu vou sair para um rápido intervalo, daqui a pouco volto, continuo o papo aqui com o professor, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, hoje falando com o professor Paniaggo, ele que é coordenador do curso de administração da Max Planck e também ele é tutor da FGV Online. Professor, nós falamos agora no intervalo aí sobre essa questão da quantidade, né? Nós estamos vendo muita quantidade de aluno em faculdade, tem um monte de faculdade que abriu, tem um monte de faculdade que virou um gigantesco negócio, né? E esses programas também, ProUni, Pronatec,
também são exemplos de volume, não de qualidade. Eu acho que o Brasil tem que começar a se preocupar exatamente com isso que você está falando. Você tem o problema da quantidade, mas não é só a quantidade. Não é chegar e falar que eu tenho 8 milhões, vou colocar mais 8 milhões. Eu acho que você tem que colocar 8 milhões com qualidade. Ou então, será que não é melhor colocar 4, 6 milhões, mas com qualidade? Porque eu vou te dizer uma coisa muito séria. Em 1960, o produto japonês era o produto chinês de hoje. Era um produto... Ninguém queria. Exato. E o que o Japão fez? Passou por 2 grandes guerras, muita dificuldade, investiram pesado em educação. Eu acho que essa é a única porta de saída que o Brasil teria. Investir forte na educação. Mas não é só no nível superior, é do ensino básico, fundamental. Porque se isso, é o que nós estávamos conversando aqui no intervalo. Se você não tiver aluno com qualidade na universidade, você vai ter que reforçar tudo, ensinar de novo matemática, ensinar de novo português. Porque você... precisa de ter qualidade da mão de obra. Por quê? Porque o Brasil precisa de 2 coisas fundamentais: competitividade e produtividade na economia. E isso você só consegue com pessoas competentes e qualificadas. E eu acho que hoje o que está faltando muito para nós é isso. E a gente percebe muito isso no mercado de trabalho. Quem tem acesso às vagas disponíveis e tudo mais, a gente percebe que às vezes eles pedem umas coisas muito elementares. Mas isso aqui é meio óbvio. Mas o óbvio que... as pessoas não estão se dando conta, né? Exatamente. E eu quero te dizer o seguinte, eu acredito muito que a mudança, eu falo de qualidade, mas qualidade não é uma coisa etérea. A qualidade passa até pelo pensamento. Quando eu estou escrevendo esses livros, eu escrevo no sentido de transmitir tudo aquilo que eu adquiri ao longo da minha vida, que eu saí de Goiás com a mão atrás, outra na frente. E eu só venci porque eu estudei muito, me qualifiquei, eu fiz mestrado, fiz doutorado. E eu quero te dizer o seguinte, esta é efetivamente a porta de saída: qualidade e qualidade de pensamento, qualidade de ação. Uma das coisas muito importantes que eu acho que nós temos que ensinar para o nosso alunado é a teoria, mas não só a teoria com a prática. Como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou usar a ética no meu dia a dia? Por isso que você tem aí presidentes falando de como é que isso é efetivado nas suas respectivas organizações. E eu acho que a mudança passa... E não tem outro jeito a não ser pela educação. A Coreia, há 20 anos atrás, tinha o mesmo PIB do Brasil. Hoje, o PIB da Coreia é muito maior do que o nosso. Por quê? Porque eles investiram pesado em educação. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que enquanto a educação for tratada como discurso de palanque e não como uma política efetiva que é a melhoria do país, nós vamos continuar vivendo isso eternamente. Não vai sair disso. A pessoa mais importante nesse processo é o ministro da Educação. Eu vou ser muito honesto com você, eu nem sei o nome do nosso atual ministro da Educação. Por quê? Porque é uma pessoa que eu não vejo ele atuando, disseminando, porque ele tem que ser um cara que vai ser o cara que vai influenciar nas futuras decisões, vai ser um cara que vai mudar a cultura das organizações educadoras. O Peter Senge, um grande pensador que você deve conhecer, ele escreveu um livro chamado School Learning, que é exatamente isso. As escolas têm uma responsabilidade, têm uma mudança que elas têm que acompanhar, que é essa mudança que nós estamos vendo. Peter Drucker, maior pensador da administração, há 60 anos atrás já dizia: nós vamos viver na sociedade do conhecimento e lá nós vamos ter que medir o capital intelectual. Para mim, isso hoje é a maior importância que nós temos, é incentivar, mensurar e qualificar o capital intelectual. Só através disso é que nós vamos ter um Brasil melhor. E a gente percebe também que não há muito empenho, por exemplo, das organizações, da mídia, do modo geral, com essa situação. Tudo que você vê nos jornais a respeito de educação, a respeito de coisas pertinentes, são pequenos drops, são pequenos espaços, não existe uma cobertura para a educação para mostrar, a não ser, a escola caiu, não tem professor na escola, não tem carteira. Mas... e o conteúdo, quer dizer, tudo bem, isso faz parte, mas só vira manchete quando a coisa é tragédia. É desgraça. Enquanto a coisa não está funcionando, ou as coisas que estão dando certo não têm a mesma proporção de divulgação das coisas ruins. Vou te dar um exemplo prático muito legal que aconteceu comigo. Eu estava dando aula na UFV, já dei aula na Universidade Federal de Viçosa, e um aluno levantou o dedo e falou: professor Paniaga, adoro as suas aulas de teoria de administração, mas o que o senhor fica falando de Taylor, Fayol, IBM? Isso é lá nos Estados Unidos, é na Europa, isso não tem nada a ver com a minha realidade. Graças a Deus, todo ano a UFV entra em greve, ela entrou em greve. Eu tive 3 meses para escrever esse livro, TGA Made in Brasil. E por que Made in Brasil?
Porque eu que ficava papagueando e ensinando Taylor, eu não sou contra, eu já acabei de citar Peter Drucker para você, mas eu escrevi o TGA Made in Brasil baseado em 3 vertentes. O futebol, que o brasileiro ama o futebol, então eu dei vários exemplos do futebol para ele entender a profissão da administração. Os empreendedores, que eu usei Barão de Mauá e vários empreendedores brasileiros, e os políticos, que eu escolhi aqueles da minha preferência, que eu acho que foram seminais na política brasileira, Getúlio Vargas, JK. E eu quero te dizer isso, eu agora tenho um livro que fazem 10 anos que foi publicado, TGA Made in Brasil, agora eu inverti, esse livro está publicado lá fora na Amazon com um título de Management Made in Brasil. Então assim, uma cultura, uma visão, valores nossos, brasileiros. E o meu aluno deve estar muito agradecido por eu ter então escrito para ele na linguagem dele. No jeitão, mas é uma coisa interessante, é verdade, realmente. Essa é uma dificuldade muito grande que eu vejo nas minhas aulas. Eu também procuro trazer exemplos do cotidiano e tudo mais, né? E numa das disciplinas a gente dá uma pincelada sobre ética. O cara vem e fala assim, mas eu não estou entendendo, por que tem que aprender ética? Você é o 4º professor que vem falar sobre ética. Eu falei, cada um fala no foco da sua disciplina. Perfeito. Mas na verdade, se você não tiver uma consciência do que funciona, o que não funciona, pode ter aula um semestre só de ética que você não vai entender, né? Foi daí que eu resumi para ele. Falei assim, olha, mais ou menos o seguinte, ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então preste atenção no que você faz quando ninguém está olhando e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Então, eu percebo que no Brasil hoje a preocupação é com números, ou seja, com volume, com quantidade e qualidade mesmo, muito pouco. E assim, mas por um outro lado também, o brasileiro ele não desiste nunca. Nós temos aí uma fase interessante que é o empreendedorismo, né? Perfeito. Que é hoje o Brasil é um dos países que desponta nessa área. Eu tenho um amigo meu que foi... e aí quando a gente tem coisas boas e coisas ruins também. Um amigo meu passou uma temporada na Europa, né? A Europa está com uma crise danada, ele ficou na Itália, que é uma coisa de louco. Lá o motorista de táxi, ele tem um padrão de vida top. Ele não é uma pessoa que trabalha para um outro. Não, ele tem o carro dele, ele tem o táxi dele e ele ganha muito bem. Ele tem um padrão de vida médio-alto. Okay. Só que é o seguinte, deu problema na economia... Não é o Brasil que é assim, que fala, o problema é do governo. Não, lá também. Lá o problema é lá. Então eles são menos empreendedores. Não, o governo tem que resolver esse problema para mim. Isso não é problema meu, isso é problema do governo. A diferença é que eles elegem pessoas, eles entendem o processo e colocam gente lá para fazer alguma coisa. Aqui a gente põe palhaço, né? Elege de palhaço. Esperando que faça uma revolução na educação e na cultura. Então, a gente percebe que são parecidos os comportamentos, mas esse sentimento de que o governo tem que fazer por mim é muito forte também nos países desenvolvidos. Com a diferença, como eu disse, é que aqui o sujeito acaba indo à luta. Perfeitamente. Eu sou um exemplo disso. Lá na Max Planck, a gente tem vários projetos em andamento, se você quiser depois eu te comento, mas eu sou, além de coordenador e professor na Max, tutor na FGV, como você mesmo já citou aí, e eu tenho 2 empresas, uma empresa de consultoria, Consulti, e uma empresa de comida congelada vegetariana. Lá na minha cidade, onde eu moro, Capivari, eu vou e volto todo dia, a minha esposa tem uma clínica de estética e eu tenho a comida congelada vegetariana. Então a cliente vai lá para fazer massoterapia com a minha esposa, que é administradora e massoterapeuta, e ao mesmo tempo ela depois vai pegar a comida dela para levar para o fim de semana ou para a semana na continuidade. Então, assim, eu estou pregando para os meus alunos coisas que eu faço. Então, eu falo para os meus alunos, vocês têm que ler muito. Eu leio a revista Exame no meu celular, eu leio a Veja e todo domingo eu compro o Estadão e vejo como é que está o panorama da economia. Ao mesmo tempo, quando eu estou vindo de lá para cá, de Capivari para Indaiatuba, para Max Planck, eu estou ouvindo a CBN, a rádio que toca notícia. Eu quero dizer o seguinte, hoje nós temos que estar antenados o tempo todo, sintonizados, e eu falo aos meus alunos, estamos condenados a estudar a vida inteira. Eu me lembro de uma situação... O que eu achei empreender, né? Claro, empreender. Uma situação que eu achei muito interessante, um caso muito bacana, isso já tem uns 20 anos. Teve uma seleção de empregos, né? Então todo mundo lá esperando, foi anunciado no jornal, naquele tempo que se anunciava em jornal os empregos, né? Okay. Os classificados eram deste tamanho. Eu lembro Era disso. Gigante os classificados. O sujeito chegou lá, o cara que ia fazer a escolha, né? Ia fazer o processo, e ele chegou e falou assim, alguém leu o jornal aqui hoje?
Levanta a mão quem lê o jornal. Levanta a mão quem viu pelo menos a manchete de algum jornal na banca. Os demais estão dispensados. Quer dizer, se você não se informar, não tiver um mínimo de informação, isso é uma prática que eu tinha, chegar na sala de aula também e dizer o seguinte, falar, vocês viram o jornal hoje? Vocês viram a internet hoje? Perfeito. Entendeu? Eu cheguei a ponto de chegar com uma Folha de São Paulo embaixo do braço, chegar distribuindo Folha de São Paulo para todo mundo, até porque as pessoas não têm o hábito de ler. Aí a pessoa, você pede para ela falar alguma coisa, ela vai aonde? Vai no Notícias Policiais. É batata. Todo mundo quer a página das notícias policiais. Gente, isso aqui não é para ler, é outras coisas. E eu pedia para eles levantarem e fazerem uma síntese do que eles tinham lido, para provocar um debate. E essa prática ficou legal, eles começaram a entender a necessidade de estar informado, né? E é difícil você conseguir botar na cabeça deles. Que bacana isso que você está falando. Eu acabei de lançar um projeto lá na Max, chamado de Projeto de Leitura ADM Max, em que os alunos ganham aquelas horas de atividades complementares, eles podem ganhar 20 horas todo semestre, lendo 2 livros e fazendo a resenha desses livros. Eu estou provocando o meu aluno a ler. E não só provocando, esse projeto foi tão bacana que ele está sendo estendido para toda a instituição, todo o Grupo Polis, a FAGE e a Max. Por quê? Porque a leitura hoje é fundamental para qualquer pessoa. Qualquer coisa. Eu ganhei um presente maravilhoso, um dos melhores presentes que eu ganhei nos últimos tempos, o Kindle, o e-reader. Eu posso baixar lá 1000 livros, eu estou lendo agora A Cabeça de Peter Drucker. Putz, cara, é apaixonante. Você tem um aparelhinho desse tamanhozinho que você pode ler livros, aculturar-se, estar antenado o tempo todo e colocando lá dentro aquilo que te interessa. É muito bom. Aliás, a tecnologia está fazendo maravilhas. Professor, nosso horário está no final. Quero agradecer a sua participação e ficar o convite aqui, porque nós não chegamos nem na metade da pauta aqui. Venha outras vezes para a gente conversar mais. Será um prazer, agradeço imensamente o convite e gostaria de te dizer assim, encerrando, que se alguém quiser ler os meus livros, eles estão na Amazon, a um preço bem acessível, legal, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Muito obrigado pelo convite e todas as vezes que for convidar, aqui estarei. Muito obrigado. Obrigado você mais uma vez, obrigado você aí de casa, não saia daí, tem mais programação da TV Indaiá na telinha da sua TV e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.